Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje nós vamos falar de política no presença, e a presença ilustre é do cientista político João Galberto Vasconcelos, com quem nós passamos a conversar agora. E eu vou começar provocando, né, João? Porque nós criamos esse negócio de cientista político. Normal provocar, né? Nós criamos esse negócio de cientista político, né? O Sérgio Egito lá atrás criou esse negócio e a coisa veio se repetindo como aqueles bons boatos que sobrevivem. Porque na verdade, né, Eustáquio, não há uma ciência política, né? Os americanos têm um pouco essa história da ciência política, mas na verdade a gente faz em análise política, né? Ciência é aquilo que que você pode... A água ferve a 100 graus. Experimenta e repete. Experimenta e se repete. Na política, a gente consegue construir um certo saber sobre a política, uma certa compreensão. Eu vou usar um termo que eu gosto muito, a gente consegue elucidar algumas coisas. Porque no mundo nem explicar a gente consegue explicar tudo, né? A gente joga a luz para elucidar, não é? Isso é a idade que vai ensinando a gente, né? Baixa a bola, tem todo esse esforço de trazer para a razão algumas coisas, elas escapam. É porque, assim, a gente vive num mundo que tem muito esta necessidade de construir verdades, né? Na verdade... Definições. A gente tem muitas verdades sobre o mesmo objeto, né? E, assim, se a gente for levar a sério, o papel do intelectual é tentar ver que os outros não estão vendo, né? Assim, explicar o que os outros não estão conseguindo compreender. Então, para isso, você lê, você estuda, você organiza, você articula, né? É isso que a gente tenta fazer. Agora, está longe de ser ciência, né? Sim. Mas a ciência também tem... A política também tem algumas coisas que mescla arte e ciência, né? A arte de relacionamento. Tem aquela frase que... De quem é a frase? A ciência, a política e a arte do possível? É uma fase antiga, né? Não me lembro de que filósofo é, mas é isso que é, né? É arte do possível, né? Eu, na verdade, a minha leitura mais particular é o seguinte, pela etimologia e da origem da palavra, eu entendo o seguinte, que é realmente a arte de promover o bem comum, porque as pessoas precisam umas das outras, né? Então tem que ter um ponto de convergência ali onde as coisas Que, na verdade, a ideia da política, ela nasce muito na polis grega, né? Que é uma coisa extraordinária, que é a invenção da democracia, né? A invenção da democracia no sentido da invenção da autonomia, da ideia que você pode decidir. Quer dizer, quem decide não é o outro, não são os deuses, não são as leis da história, os imperadores. Decide é você. Você é o dono da sua autonomia e do seu processo. A política se organiza a partir desse desejo de autonomia, né? De autonomia, de autônomos, se autorregulamentar. É isso. Se autorregulamentar. Você sabe que isso gerou uma conversa interessante comigo e o Roberto Campos, na época, que ele veio fazer uma palestra aqui em Vitória, e nós estávamos ainda rompendo o século XXI, né? 2000, 99, 2000. Aí eu questionei ele porque é o seguinte, eu já estava pressentindo, né, tudo o que viria a acontecer a partir do advento daqueles PT 550, aquele celular do tamanho do tijolo, que era também uma arma de defesa. Se o cara viesse te agredir, você podia jogar no cara, né? Banda A e banda B, né? Aí eu falei com ele se essa possibilidade dessa conectividade não restaurava a possibilidade da democracia participativa. Ele realmente me brindou com uma resposta bacana de dizer, talvez seja uma das questões mais pertinentes da contemporaneidade que não está sendo considerada. Porque se você imaginar bem, sobretudo nos países menores, um país como a Suíça, por exemplo, trabalha com a dinâmica plebiscitária muito grande. Você quer construir um imóvel em tal lugar, pergunta para o bairro, faz um pequeno plebiscito, se organiza muito por esses processos. Então, assim, se você imaginar que você pode fazer plebiscito tão facilmente pelas redes sociais, eu acho que nós vamos caminhar para uma sociedade que vai recolocar o papel do parlamento. Porque o papel do parlamento, ele no mundo tradicional,
o deputado, uma vez eu vi o doutor Lúcio Merson, que era deputado estadual, dizer que ele ia lá para Castelo, ele vinha, passava a semana em Vitória, voltava para Castelo no final de semana, ia nas comunidades explicar o que estava se passando, o que o vereador estava pretendendo. Então, esse papel de articulação da política tradicional desapareceu, né? Sim. E começou a desaparecer com o rádio, depois com a televisão, e agora está liquidado pelas redes sociais. Tanto que eu acho que na sociedade que nós vivemos, inclusive no Brasil, a política migrou para as redes sociais, né? E eu acho que isso é uma coisa que no Brasil está muito marcado pela emergência de uma direita conservadora, o controle que ela tem, a hegemonia ou a compreensão mais profunda de como é que funciona o mundo das redes sociais. Você pega a nossa conversa aqui, picota ela, joga ela 30 segundos, que às vezes dá uma conotação absolutamente diferente do que nós conversávamos, né? Claro. Mas isso é uma magia, mexer com esse universo. Editar, descontextualizar uma frase, pegar uma frase sua isolada e colocá-la como um argumento a meu favor, sendo que você talvez estivesse dizendo o contrário. Então a política migrou para este universo e migrou para um mundo de manipulação muito mais densa, mas é a vida, né? Ô, João, fizemos essa digressão porque é sempre oportuno ter você aqui, é um prazer para nós. Você é um pensador, né? Já de alguns anos, você talvez é a referência do pessoal que hoje opera nessa área da pesquisa e da ciência social aqui no Espírito Santo. Essa questão das pesquisas, como é que você está vendo essa situação? Eu vou falar do senso comum, né? Você tem uma percepção, você tem um fato objetivo, real e até, digamos assim, científico. Você tem um fato que é a percepção do senso comum e aí você tem que respeitar uma coisa chamada subjetividade, que é o que cria as diferenças. Já que eu falei do Dr. Lúcio Merson, eu vou vou reportar esse grande político capixaba do passado mais uma vez. A minha avó morava em Castelo. A família dela, o irmão mais velho, que orientava ali as irmãs, como era naquele tempo, ele votava em Lúcio Merson. Minha avó votou em Dr. Lúcio Merson todas as vezes que ele foi candidato. No primeiro, acho que teve 7 mandatos, votou nele nos 7 mandatos. Porque no mundo tradicional, o voto ele é dado de acordo com relações de fidelidade e lealdade. Então, num mundo desse, é muito mais a estabilidade política. Se você pegar os deputados, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, entre 46 e 64, naquela república populista ali, o número a rotatividade era muito pequena. Né? Você tem deputados que acompanharam esse processo todo. Então, o que eu vejo hoje é que desapareceu o voto tradicional. Né? Você pega as câmaras de vereadores, as assembleias e a Câmara Federal, renovam-se mais de 50%. Você pega 3 ou 4 legislaturas depois, tem um ou dois deputados daquelas legislaturas atrás, eles vão se modificando. Então, num mundo de tanta volatilidade, né, do mundo em que o voto ele é tão descolado da tradição, as razões de voto vão mudando muito. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso que fazer pesquisa há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu mesmo ajudei a criar com o Zé Luiz Orrico e depois com o Orlando Calimã o Instituto Futura, naquela época havia muito mais estabilidade. Os parâmetros eram mais estáveis. A pesquisa hoje, essa que se publica nos jornais, ela às vezes dá informações que se mudam com muita rapidez. Então, como fator de decisão do voto, é claro que ainda existe. E tem muita gente que não quer votar em Bolsonaro e não quer votar em Lula, mas também está esperando ver que alguém cresça. Eu sou capaz de dizer assim, se a Simone Tebet passar de 10 pontos, ela vai puxar muito voto para ela. Né? Mas o camarada também não quer perder o voto dele. Se ele é anti-Lula, ele quer votar em Bolsonaro para resolver logo isso. E vice-versa. Então, assim, essa observação do como é que a pesquisa se comporta, há muitos que ainda levam isso a sério. Então, eu acho que a pesquisa é um elemento importante, ela ajuda a decidir voto, ela ajuda a decidir eleição, né? Para o bem e para o mal. Né? Mas ela hoje comporta essa volatilidade que eu disse, porque o eleitor... As eleições no Brasil são cada vez mais tardias,
né? O voto definido mais próximo da eleição. Você pensar uma coisa, Eustáquio, você pensar que no Brasil tem uma coisa chamada boca de urna, significa que no domingo da eleição, o eleitor levantou da cama, não precisa saber em quem votará. Ele vai decidir quem vai votar entre a casa dele e a urna. Talvez pelo último assédio, né? Talvez pelo último assédio. Então, isso é sintoma de uma sociedade, sobretudo os votos parlamentares, né? Vereador, deputado estadual, deputado federal, que são votos que se decidem muito tardiamente, porque a população não tem assim, uma vinculação muito densa a essas instituições. Sim. Então, eu acho que as pesquisas se inserem, então, nesse mundo, no fim do voto tradicional, da volatilidade e das razões de voto para o legislativo, sobretudo, relativamente muito banalizadas. Como é que a maioria dos brasileiros vota em vereador, por exemplo? Num voto que foi pedido, alguém da família. Referência afetiva. Então essa banalização do voto no legislativo, ela nos permite que as pesquisas elas acabem não registrando com muita antecedência o que ocorrerá, né? Então, isso é uma coisa que está se dando. Você pegar hoje, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a maioria das pesquisas, eu não trabalho mais nesse mundo, eu não tenho feito pesquisa nenhuma, não estou em campanha alguma, nem órgão de imprensa nenhum, mas eu como observador, o que eu tenho visto é que mais de 50% dos capixabas, quando não são estimulados, ainda estão indecisos. Então, se tem metade que não tem o voto cravado no seu coração, significa que ele vai decidir por que critério, o que acontecerá, né? Será que se o presidente Bolsonaro, por exemplo, alavancar e se ele vier aqui apoiar um dos candidatos ligados ao campo dele, seja o Gueino Zanon, seja o Manato, será que isso alavanca essa candidatura? Né? Então tem uma candidatura regional que depende de uma candidatura nacional, digamos assim, né? Que tinha esse vínculo, né? A mesma coisa o Lula com o Renato. Então eu acho que... Mas já que você citou as personagens, os arquétipos da nossa polarização, o que a gente percebe no senso comum, e eu não estou falando aí no critério de qualquer consistência de critério de avaliação, mas no senso comum se percebe o seguinte: as pesquisas indicam hoje uma dianteira do Lula sobre Bolsonaro. E eu vejo muitas pessoas questionarem o fato de não constatam essa diferença nas ruas. Inclusive, medem até pelo trânsito, pela aclamação que cada um recebe nas ruas no contato popular. Como é que você vê isso? Olha, tem um fenômeno importante na sociedade brasileira hoje, que é a construção de um campo que não havia até aqui. Né? Eu fiz o doutorado na França, eu mudei para a França em 86, e fui visitar uma família de uma amiga francesa, e ele me apresentou ao pai, falou: olha, ele está fazendo doutorado. Ele me disse: muito prazer, eu gosto muito de política, eu sou de direita. Foi a primeira pessoa que me disse que era de direita. E ele era um direita conservador, explicou como é que era o voto dele, ficamos conversando sobre a política francesa. Hoje, no Brasil, as pessoas já se apresentam assim. Isso era impensável. Há 30 anos atrás. E nós, inclusive, equivocadamente, confundíamos a política fisiológica com a política conservadora. São coisas diferentes. Sim. Nós confundíamos o paroquialismo na política com uma política efetivamente conservadora. O clientelismo, né? O fisiologismo. O fisiologismo, o assistencialismo. Então, eu acho que, na verdade, você constrói uma direita no Brasil hoje, e essa direita é muito militante. Diferentemente da massa média que não quer saber de política, há uma direita militante no Brasil, com uma militância sobretudo nas redes sociais. Então, assim, eu acho que tem um barulho que é muito grande, sabe, Eustáquio? Então, às vezes, quem está muito imerso nessa bolha, ou quem sofre muito a influência dela, pode achar, às vezes, que uma definição é maior do que na verdade será. Não percebe o horizonte além da bolha. Eu acho que ninguém fala isso de maldade, ninguém Sim. fala isso porque tem pouca informação, fala porque está imerso naquela realidade, né? Nós vivemos cada vez... Lembra de um pensador francês chamado Michel Maffezoli? Ele tem um livro chamado sobre essas tribos, né?
e ele trabalha muito essa ideia das tribos, que está aí mais do que colocada. Nós temos tribos, realmente, o mundo está tribalizado, né? No sentido das bolhas, né? E quanto mais estridente é uma bolha, quanto mais espalhafatosa ela é, né? Mais ela coloca em voga as suas ideias. Então, eu acho que é uma das razões pelas quais as pessoas desconfiam muito de pesquisa, é porque tem essa diferença entre esse mundo em que elas vivem, que elas são capazes de perceber, e o mundo, talvez, da maioria das pessoas. Hoje, no Brasil, tem uma coisa interessante. Como está muito radicalizada a política, você repara uma coisa, tem poucos debates hoje. As universidades não fazem mais debates, as escolas não fazem debates, porque tem essa esquerda barulhenta, tem essa direita barulhenta e tem uma turma que não quer se envolver no barulho. Então, eu acho que essas coisas todas permitem olhares muito diferentes, né? A presença hoje é do cientista político João Gualberto Vasconcelos. A gente volta já. Voltamos com a presença do cientista político João Gualberto Vasconcelos. João, no bloco anterior você fez essa ampla conceituação de por que as pesquisas às vezes parecem confrontar o senso comum e a percepção daquelas pessoas, porque elas estão, digamos assim, estão tomando como referência o contexto que elas estão. E o contexto que elas estão não é o contexto mais amplo da sociedade nas quais ela se inscreve. Mas o que você acha que é determinante? O que explica uma psicologia de massas? O que explica, às vezes, o comportamento do eleitorado? Você mencionou na conversa anterior que, por exemplo, uma pesquisa com menção estimulada favorece o recall, aquele nome que é mais lembrado, é citado, não que necessariamente, inclusive, venha a ser votado. Que você votará nele. Votará nele, exatamente, me lembrou. Quando te apresentam a lista, dentro daquilo ali você... Exato, aquele é familiar, aquele nome é familiar, logo citado. Mas aí você tem a pauta da cidade, a persona do gestor, digamos, a agenda da ocasião e uma coisa que eu pessoalmente insisto em acreditar, o zeitgeist, no caso o humor do eleitorado. Nesse momento, tem um elemento muito importante, é o seguinte, a eleição está eletrizada na esquerda e na direita. Então, Bolsonaro e Lula ocuparam o lugar da política. As pessoas não estão pensando há quase 30 dias de eleição em quem votarão para governador, para senador e para deputado. Né? Eu trabalhando como eu trabalho na estratégia política e viajando, você chega numa cidade do interior e pergunta para uma pessoa assim, como é que está a eleição para governador aqui? O cara olha para você assim, ele até se assusta, ele não havia pensado sobre aquilo até aquele momento. Então, eu acho que tem assim uma definição, 70% das pessoas já decidiram o seu voto para presidente, né? Uma eleição que está muito galvanizada assim, por dois elementos. E, em contrapartida, também as pessoas, então, não têm tempo para pensar nas eleições regionais. Elas estão relativamente atrasadas em todos os estados do Brasil, não só no Espírito Santo, não. Mas normalmente, quer seja na eleição presidencial ou na eleição estadual, existe assim critérios que prevalecem, vamos dizer assim, o apelo que um candidato tem pela história dele como gestor, a agenda do momento que a sociedade está demandando, o humor do eleitorado, tem fatores que são supervenientes. A sociedade brasileira não tem tantas tradições políticas, né? Uhum. Se você imaginar que na Argentina tem peronismo até hoje, um ator dos anos 50, se você imaginar que na França tem golista até hoje, o cara que começa a eleição dizendo que ele gosta de Charles de Gaulle, o cara que foi presidente pela última vez nos anos 70. Então, assim, ele tem tradições muito arraigadas, né? O Brasil, nós não temos essa tradição, nós não temos grandes referências. Já houve uma época que tinha o Juscelino Kubitschek, já houve outra época que, né? Mas hoje, cada eleição se constrói no próprio caminho da eleição, né? Então, eu acho que isso é um fator que explica um pouco essa volatilidade também. Nós não temos partido político, nós temos cartórios, você vai lá para registrar.
Mas com exceção talvez do PT, que tem uma identidade. Tem uma organicidade, né? Organicidade. O próprio presidente Bolsonaro disputou a eleição de 18 por um partido, disputa de hoje por outro partido, no meio do processo tentou criar o seu próprio partido, né? E isso é mais ou menos comum. O vice-presidente do Lula era do PSDB, historicamente foi para o PSB, então toda essa construção ela informa pouco as pessoas, o partido informa pouco, né? As tradições informam pouco, nomes do passado informam pouco. Então fica tudo para decidir naquele processo mesmo. Na eleição americana teve um assessor do Bill Clinton, que com uma frase que se tornou célebre depois, eu acho que James Carver, estava tentando explicar por que os resultados estavam sendo desfavoráveis. Ele era assessor, não sei se era assessor do Clinton ou do oponente do Clinton, acho que não sei se era Bush, na época não... Acho que é do Clinton. Bush. Ele falou assim, é economia, estúpido. É isso. Os bons ventos da economia são decisivos nesse caso, para influenciar. Eu acho que nesta eleição aqui tem dois elementos que são essenciais. O elemento econômico, o Brasil vive uma grande crise, a pandemia acentuou isso, né? Tem muito desemprego, tem muita inflação, mas também nós temos um país cuja eleição também tem um toque religioso muito forte. A ascensão do segmento evangélico... A pauta dos costumes. A pauta dos costumes. Mas a identidade evangélica, o evangélico vota por sua identidade, né, como religioso. E há também a presença do presidente Bolsonaro, que soube entender isso, que soube dar espaço para isso, que soube capitalizar isso, traz, então, esse elemento muito forte para a eleição. Então, acho que a eleição tem a religião, a economia como seus eixos centrais, seus pilares de decisão. Muitos decidirão pela pauta de costumes, muitos decidirão pela pauta da economia, né? Ô, João, uma outra coisa, agora descendo para o plano estadual, eu sei que você está fora agora, você está se ocupando, você está montando, você construiu um novo instituto, um novo órgão de pesquisa. Igual Alberta. É a sociedade minha, do meu filho e da Maria Vitória, que é uma jovem cientista social também. Então, mas de qualquer maneira, você está aí como um espectador privilegiado, porque você tem todos os instrumentos de análise, de leitura do simbólico. E o simbólico, eu gostaria que você falasse um pouco do que é a representação simbólica dos nomes que se colocam hoje para o governo do Estado. Nós temos 4 nomes mais consistentes, pelo menos são aqueles reconhecidos como os primeiros nas pesquisas que se realizaram, né? Nós temos o Aldífax Marcelo, do Guerino Zenon, o Carlos Manato e o governador que tenta a reeleição. Como é que você vê essas personas? Eu acho que o governador Renato Casagrande, ele não é um homem de esquerda, como costuma-se dizer. Acho que o governador Renato Casagrande é a típica expressão do político tradicional brasileiro. Ele tem uma coligação de muitos e muitos partidos, tem esquerda, tem direita, tem tudo ali dentro. É a tradição mineira de fazer política. É a tradição que vem da República Velha. É você fazer uma engenharia pré-eleitoral. Costurar acordos, né? E fazer uma política que não seja muito agressiva para ninguém, né? Então eu acho que o Renato Casagrande é a expressão, ele é a terceira vez que é governador, foi senador, foi deputado federal, foi deputado estadual, então é a expressão do sucesso da política tradicional brasileira, né? Ele é a expressão disso. O Manato é o contrário, né? É a reação a isso. Ele veio na mesma vaga do presidente Bolsonaro em 2018, volta agora, porque uma coisa é ser conservador. Conservador é o que conserva. Outra coisa é ser reacionário. Reacionário é o que age na reação. O reacionário, ele não procura estabilizar, ele às vezes desestabiliza, que é o papel que o presidente Bolsonaro faz com maestria, né? Então, acho que tem esse espectro da direita conservadora muito bem representado aqui pelo Manato. Tem o tradicional, tem o conservador, imitando para esse da reação, e ao lado desses aqui tem um candidato mais à direita, que é o Guerino Zenon, né, que disputa espaço, de certa forma, com o Manato, disputa o Senado, o apoio a Magno Malta. E tem o Aldífax, que se aproxima mais do espectro do Renato Casagrande. Ele é mais ao centro, mais à tradição, 3 vezes prefeito da Serra. Então nós vamos ver como é que o capixaba vai optar. Ele vai querer a tradição,
ele vai querer direita conservadora, ou ele vai ficar... Se a direita conservadora tem 2 representantes, e a tradição tem 2 representantes. No fundo é isso. Um que está na máquina do governo, outro que não está. E aqui você tem duas na verdade, são 2 blocos, né? O bloco da tradição e o bloco da direita. A esquerda não está representada, o PT não tem candidato ao Senado, ao governo, à vice-governadoria, nada disso. Então, eu acho que a decisão, ela não se dá, talvez, tanto no eixo ideológico, mas ela se dá no eixo destes enquadramentos. O capixaba tradicionalmente era identificado como um perfil progressista, né? Lato sensu, ou não? Nosso voto é bem conservador, eu acho, né? Eu acho que tem uma não tem diferença no interior e Grande Vitória, não? Eu acho que tem uma coisa, o capixaba tem um voto inovador, mas um voto também que gosta, tem um voto conservador, mas que gosta da inovação. Nós elegemos o primeiro governador negro do Brasil, que foi o Albino Zeredo. Nós elegemos o Vitor Buarque, governador do PT, em 96. Nós elegemos Paulo Artung em 2002, que era um jovem político, né, de tradição de centro-esquerda. Então, nós temos essa coisa de ter uma tradição conservadora, mas tem também sempre o desejo da inovação. João, quero agradecer muito a sua presença, de novo estando aqui conosco, compartilhando essa visão que nos ajuda a compreender melhor o processo e a dinâmica desse processo. E vou deixar com você aqui uma recordação da sua passagem por aqui, trazida pelo nosso artista Tom Fernandes, que está agora contribuindo para a gente registrar essas passagens. Uma lente aqui observando o mundo. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito grato, João, pela sua presença. Obrigado. A presença hoje foi do cientista político João Gualberto Vasconcelos. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.